Fala, amigos do Ensino em Cena! Tudo bem? Estavam com saudade? Me chamo Luan, professor de História. O Ensino em Cena está voltando com muita alegria e muito mais oportunidade, muito mais surpresa para vocês, alunos do ensino médio, até mesmo ex-alunos, o público que seja. O importante e o nosso papel é divulgar conhecimento, informação, para ajudar vocês, para quem está prestando, principalmente os vestibulares e os principais concursos, né, ao acesso às universidades do país. Então, em meio a essa pandemia do coronavírus, né, nosso objetivo aqui, na área de História, não é realizar, né, um traçado sobre o que levou a uma determinada doença, os tipos de doenças, se é viral, se tem bactéria, não é nada disso. Essa área aí é com o colega Ramon, de Biologia, que vai apresentar um vídeo para vocês. E fiquem ligados, hein? Muito bom. Nosso objetivo aqui é traçar, né, as principais doenças que ocorreram ao longo da história, né? Como as sociedades, como a sociedade mundial, né, reagiu e qual foi o seu posicionamento dessa sociedade frente ao avanço dessas doenças que dizimou milhares de pessoas. Não é nosso objetivo, mais uma vez aqui, falar sobre todas as doenças, as causas biológicas. Muito pelo contrário. Nosso objetivo aqui, na realidade, é traçar as principais doenças que ocorreram em determinados períodos da história. E a primeira delas é a chamada peste bubônica. Peste bubônica, conhecida popularmente como peste negra. Essa doença, né, que está muito presente nos livros didáticos de história e que é um dos aspectos que explica a chamada e famosa crise do sistema feudal. Quando estudamos lá, né, no ensino fundamental e no ensino médio, né, que a crise do sistema feudal, que ocorreu durante o finalzinho da Idade Média, a chamada crise do século XIV, teve como principais aspectos a Guerra de 100 Anos, né, aquelas primeiras e graduais revoltas camponesas contra os senhores feudais, né, na parte ocidental da Europa. E, além disso, tem também a peste bubônica, né, uma doença que foi transmitida por uma bactéria da pulga do rato. A gente sabe que nesse período estavam começando a se intensificar as rotas marítimas comerciais em torno da região ali do mar Mediterrâneo, tendo como principais cidades que controlavam ali Gênova e Veneza. E ali, como não tinha ali naquela região, como tem hoje, né, boas condições sanitárias, condições de higienização entre os navegadores, entre as sociedades, entre as pessoas que por ali trabalhavam com a questão da navegação, foi muito propícia, né? E uma das principais formas de combater essa doença foi, ao longo da história, ter a criação de métodos para que tivesse aí melhores condições higiênicas, propiciando aí uma amenização da doença. Porém, enquanto aquilo ali não era realizado, a gente sabe que, pelos estudos, né, dizimaram cerca de 1/3 da população europeia. Então, peste bubônica, conhecida popularmente como a peste negra. Depois, uma das doenças que podemos também falar brevemente aqui, após a peste negra, foi a chamada cólera. Cólera também que matou muita gente no período do século XVIII para o início do século XIX, né, em muitos países europeus, depois que vieram, né, se transmitiram para outras regiões do mundo, inclusive o Brasil. Além da cólera, podemos citar também a varíola. Sabemos também que teve ao longo do tempo, se não me engano, em 1796, o desenvolvimento da vacina contra a varíola. Falavam que essa doença, né, já existia há mais de 3.000 anos atrás, né, naquela época. Inclusive afetou alguns personagens históricos, como o faraó Ramsés II e o rei francês Luís XV. E aí foram desenvolvidas vacinas para o combate à varíola. Além da varíola, podemos citar também uma doença também que teve uma repercussão muito forte aqui no Brasil no começo do século XX, a chamada febre amarela. Febre amarela que aconteceu em um contexto de transformações urbanas, políticas, sociais e econômicas, até porque o Brasil, uns 10 anos depois, após a proclamação da República, né, com a transição do novo regime, teve a chamada Revolta da Vacina, que aconteceu em 1906, no período em que o presidente era Rodrigues Alves e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos. No contexto, na proposta de realizar reformas urbanas que colocassem o Rio de Janeiro nos moldes de cidades europeias, como de Paris, essa doença desenvolveu-se também dadas as condições insalubres e higiênicas da cidade do Rio de Janeiro. E a partir disso, a partir de um médico sanitarista que estudou na França e que veio para cá, para o Brasil, o doutor Oswaldo Cruz, na realidade, desenvolveu a forma da vacina para combater essas pessoas. Mas, professor,
Por que as pessoas questionavam o uso da vacina? A questão era a seguinte, queridos alunos, era que o governo brasileiro decretou a vacinação obrigatória. O que isso implicava? Implicava que os agentes policiais e os agentes de saúde naquela época entrassem à força, né, na casa das pessoas. Muitas pessoas se negavam a tomar e outras pessoas tomavam. Mas qual foi a primeira reação da população fluminense em prol da luta de seus direitos como cidadãos? Foi a questão da utilização e colocaram barricadas nas ruas para impedir a passagem dessas autoridades a mando do governo brasileiro e do governo fluminense. E hoje, atualmente, na realidade, antes de avançarmos para o coronavírus, né, já estava me esquecendo, houve também uma doença chamada gripe espanhola, tá logo gripe espanhola, né, que se desenvolveu com muita perspicácia na Espanha e depois para outros países, né, vizinhos à Espanha e para outras cidades do mundo. Matou muita gente também. E agora temos o coronavírus, né? O coronavírus na sua forma SARS-CoV-2, mas antes ela já tinha sido desenvolvida também em 2002 e depois em 2012. E agora vem aí com muita força, começando em 2019 na China e avançando por muitos países, inclusive o Brasil. E uma das recomendações das nossas autoridades é que fiquemos em casa, preservando também ao grupo de risco, os chamados idosos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa brevíssima exposição das principais doenças que tivemos ao longo da história. E qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo nesse vídeo, dá aquele like para dar aquela moral pra gente, até porque no Ensino em Cena você é o nosso protagonista. Até a próxima, pessoal. Um abraço, fiquem na paz.